No próximo capítulo da novela Três Graças, Zenilda entra em desespero com a expulsão de Lorena, e perde completamente o chão ao ver a filha sair de casa com uma mala improvisada, o olhar ferido, carregando mais dor do que roupas. A empresária tenta manter a postura diante de todos. Respira fundo, ergue o queixo, finge controle. Mas assim que fica sozinha, desaba. O silêncio da casa pesa. A culpa a sufoca. E o medo do que Arminda pode fazer a partir dali cresce como uma ameaça invisível. Em meio às lágrimas, Zenilda jura para si mesma: não vai deixar Lorena desamparada. De jeito nenhum. Enquanto isso, Raul toma uma decisão que muda tudo. Diante de Arminda, ele confessa que acredita, sim, que ela esteja envolvida no sumiço de Rogério. A acusação cai como uma bomba. Arminda reage de imediato. Finge indignação. Sorri com ironia. Diz que está sendo injustiçada. Mas o nervosismo denuncia. Algo a incomoda profundamente. Raul percebe. E entende, com um aperto no peito, que já não confia mais na própria mãe como antes. A relação entre mãe e filho racha de vez. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Josefa acolhe Raul ao saber que terá uma bisneta. Ela o recebe com um abraço apertado. E palavras firmes. Diz que aquela criança será a chance de redenção da família. E que ninguém, nem mesmo Arminda, tem o direito de destruir isso. O apoio da avó devolve forças a Raul. E, pouco a pouco, ele passa a enxergar Gerluce como sua verdadeira aliada. Ferete, por sua vez, fica estarrecido ao ver a foto mostrada por Macedo. Leonardo e Viviane, juntos. O empresário perde o controle. Amassa a imagem com raiva. E exige que o filho se afaste imediatamente da farmacêutica. Ele teme um escândalo. E deixa claro que não aceitará esse relacionamento sob nenhuma circunstância. Promete consequências severas se for desobedecido. Paulinho conta a Juquinha que o delegado Jairo quer que a dupla continue investigando as Três Graças. Segundo ele, novas pistas surgiram. E tudo indica que o caso é muito maior do que imaginavam. Juquinha sente o perigo. Sabe que está se metendo em algo sério. Mas decide seguir em frente. Desconfiada, Arminda tenta descobrir o que Gercy e Raul estão tramando. Ela passa a vigiar cada passo dos dois, convencida de que existe um plano contra ela. De carro, acompanha Raul até a chacrinha. Ao observar o local, seu olhar se enche de desprezo e ódio. Para Arminda, aquele lugar guarda segredos capazes de explodir sua farsa a qualquer momento. Ao ligar os pontos, ela fica completamente transtornada. Percebe que o bebê que Joeli espera não é apenas filho de Raul, mas também herdeiro direto da fortuna da família. A revelação cai como um golpe brutal. A obsessão pelo controle absoluto do patrimônio é atingida em cheio. A gravidez deixa de ser apenas um escândalo moral. E passa a representar uma ameaça concreta ao império construído à base de manipulação e medo. O ódio toma conta da vilã de forma descontrolada. Suas palavras se tornam mais violentas, mais cruéis, mais desumanas. Movida por essa fúria, Arminda decide ir pessoalmente até a casa de Gerluce. Sem avisar. Sem pedir permissão. A entrada da vilã é marcada por tensão imediata. Ao dar de cara com Raul, ela não esconde o desprezo. Dispara ofensas. Deixa claro que considera aquele ambiente indigno do sobrenome da família. Raul, cansado das humilhações, questiona o motivo da visita. Mas Arminda devolve com ironia venenosa, insinuando que o próprio filho se rebaixou ao frequentar um lugar que ela julga inferior. Gerluce não aceita a provocação calada. Pela primeira vez, enfrenta Arminda com firmeza, exigindo respeito. Não apenas pela casa, mas por todos que ali vivem. A troca de olhares entre as duas é carregada de um ressentimento antigo. Como se anos de conflitos não resolvidos viessem à tona naquele instante. Arminda sustenta o olhar de Gerluce por alguns segundos. Depois, desvia a atenção. Ela percebe Joeli sentada, visivelmente abalada, tentando respirar fundo para se manter firme. Num gesto invasivo e cruel, Arminda se aproxima da jovem. Estende a mão. E tenta tocar sua barriga. Não é carinho. É controle. É desconfiança misturada com obsessão. Joeli reage na hora. Afasta-se bruscamente. O medo estampado no rosto. Esse simples movimento é o estupim. O silêncio pesa no ambiente. Arminda para. Endireita o corpo. E encara Raul. Com a voz trêmula de raiva, pergunta se ele é o pai da criança. Raul não responde com palavras.
Ele apenas fica em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de culpa, responsabilidade e verdade. É o suficiente. A confirmação faz Arminda perder qualquer resquício de controle. Ela começa a despejar comentários cruéis, ferinos, desumanos. Passa a se referir ao bebê de forma ofensiva. Como se aquela vida ainda em formação fosse apenas um obstáculo em seus planos. Monstro. Erro. As palavras saem frias, assustadoras. Gerluce se choca. Joelle entra em estado de choque. O corpo treme, os olhos marejam. A cada nova agressão verbal, Raul sente a revolta crescer. Até que não aguenta mais. O rapaz explode. Ele se coloca imediatamente à frente de Joelle. Num gesto claro de proteção. Exige que a mãe pare. Agora. A tensão atinge o auge quando Raul deixa claro que pode perder o controle. Se Arminda continuar desestabilizando Joelle. Ele afirma, com firmeza, que qualquer risco à saúde da jovem ou do bebê terá consequências imprevisíveis. Arminda, porém, não recua facilmente. Mesmo diante da reação do filho, insiste em questionar o futuro da herança. Fica evidente. Sua maior preocupação não é a família. É o dinheiro. É o poder. O clima se torna insuportável. Gercy teme que a discussão termine em agressão física. Joelle, fragilizada, tenta conter o choro. E percebe, com dor, que sua gravidez se transformou no centro de uma guerra familiar. A cena deixa claro que a relação entre Arminda e Raul chegou a um ponto sem retorno. O confronto escancara feridas antigas, ressentimentos acumulados, e a incapacidade da vilã de enxergar o próprio sangue como algo além de um instrumento de controle. Enquanto isso, o bebê que ainda nem nasceu, já se torna símbolo de disputa, ódio e ameaça, prometendo transformar para sempre o destino de todos os envolvidos. A tensão não se dissipa após o confronto. Pelo contrário. Nos momentos seguintes, Arminda tenta recompor a pose. Mas seus olhos denunciam. Algo mudou de forma irreversível. Ela percebe que perdeu o domínio emocional sobre Raul. E pior ainda. Agora existe um herdeiro que não poderá ser apagado com chantagem ou dinheiro. O silêncio que se instala na sala é mais ameaçador do que qualquer grito. Joelle começa a passar mal. Leva a mão à barriga. Gerluce entra em desespero. Raul corre para ampará-la. E esse gesto é o limite para Arminda. Ao ver o filho priorizando a jovem e o bebê, a vilã sente o golpe mais duro de todos. Arminda entende. Ela deixou de ser o centro da vida dele. A expressão de ódio se dissolve lentamente. Dá lugar a um sorriso frio, calculista, típico de quem já está arquitetando o próximo ataque. Antes de sair, a vilã lança uma última ameaça velada. Diz que aquela criança ainda nem nasceu. E já está causando problemas. Deixa claro, sem rodeios, que não aceitará dividir herança, sobrenome, nem poder. A porta se fecha com violência. O impacto ecoa pela casa. E marca, de forma simbólica, a ruptura definitiva entre mãe e filho. Raul fica transtornado. Respira com dificuldade. O coração acelerado. Ele promete a Gerluce que não permitirá que Arminda se aproxime novamente de Joelle. Nos dias seguintes, o impacto dessa cena começa a se espalhar. Em segredo, Arminda aciona seus advogados. Busca brechas legais. Manobras silenciosas. Qualquer caminho que proteja a fortuna. E impeça futuros direitos do bebê. Paralelamente, passa a investigar o passado de Joelle. Determinada a encontrar algo. Qualquer coisa. Que possa usar contra a jovem. Para a vilã, essa guerra está apenas começando. Gercy, sentindo o perigo iminente, insiste para que Joelle redobre os cuidados. Pede que evite confrontos. Qualquer exposição desnecessária. Raul, tomado por culpa e senso de responsabilidade, assume de vez o papel de pai. Ele decide que enfrentará a própria mãe, se for preciso. Entende que não existe mais meio termo. Ou protege a família que está formando, ou continuará refém de Arminda para sempre. Enquanto isso, Arminda observa tudo à distância. Em silêncio. Alimentando sua obsessão. Para ela, aquela criança não é apenas uma herdeira indesejada. É a prova viva de que seu império pode ruir por dentro. E essa certeza torna seus próximos passos ainda mais perigosos, imprevisíveis e carregados de rancor. Nos capítulos seguintes, o clima segue pesado, carregado de presságios. Joelle é levada ao quarto, ainda abalada. Gerluce tenta manter a calma.
Mesmo sabendo que a visita de Arminda não foi um surto isolado, mas o anúncio de uma guerra. Raul permanece ao lado da jovem. Segura sua mão. E repete que nada, nem ninguém, vai ameaçar o bebê. Pela primeira vez, ele entende que proteger a própria família significa romper de vez com a mãe. Arminda, por sua vez, chega em casa tomada por ódio e frustração. Sozinha, deixa cair a máscara de frieza. Explode. Quebra objetos. Grita. Culpa todos ao redor. Pela humilhação que acredita ter sofrido. Em sua mente distorcida, Joelle e a criança se transformam em inimigos diretos. Símbolos da perda de controle. Que ela jamais admitirá em público. A vilã jura para si mesma que não permitirá que aquela herança seja dividida. Enquanto isso, Gerluce alerta Raul sobre o perigo real que Arminda representa. Lembra episódios do passado. E deixa claro que a vilã não costuma aceitar derrotas. Raul escuta em silêncio, consciente de que os próximos passos precisarão ser calculados. Ele promete manter Joelle longe de qualquer confronto. E toma decisões que podem mudar completamente sua relação com a família. Do outro lado, Arminda começa a agir nas sombras. Articula alianças. Prepara movimentos silenciosos. Seu olhar frio deixa claro que ela não pretende recuar. A gravidez que deveria unir se transforma no estupim de uma disputa feroz, onde afeto, poder e dinheiro se misturam de forma perigosa. Assim, a chegada dessa criança passa a representar muito mais do que um novo herdeiro. Será o ponto de ruptura definitivo entre Arminda e Raul. E o início de uma batalha que promete transformar todos os envolvidos em três graças. Lucélia revela um segredo de Viviane. E paga caro por isso. O público acompanha uma sequência longa e densa, carregada de tensão, preconceito e disputas silenciosas, que colocam a convivência na galeria de arte à beira do colapso. Invejosa e ressentida, Lucélia deixa claro que é capaz de atravessar qualquer limite. Sem escrúpulos, usa um segredo íntimo como arma. Sem medir consequências. Ela joga na cara de Zenilda que o filho namora uma mulher trans. A exposição de Viviane é cruel, calculada e devastadora. A revelação cai como uma bomba no ambiente. Todos ficam paralisados. Meg reage com indignação imediata. João Rubens demonstra profunda reprovação diante da postura da sobrinha. Mas tudo começa bem antes do jantar fatídico. Em silêncio, escondida atrás de uma porta entreaberta na galeria, Lucélia ouve uma conversa reveladora entre Leonardo e Lorena. Recém-expulsa de casa por Ferete, Lorena comenta que vai morar com a família de Meg. Tenta reorganizar a própria vida, depois do rompimento traumático. No diálogo, os irmãos falam em tom baixo, mas carregado de preocupação. Comentam que Ferete ainda não sabe que Viviane é uma mulher trans. A informação soa como um prêmio para Lucélia. Os olhos brilham. O sorriso se contém. Naquele instante, ela enxerga uma oportunidade perfeita para causar estrago. Nos dias seguintes, Lucélia observa tudo em silêncio. Cada gesto, cada palavra, esperando o momento exato de atacar. O sorriso falso e as atitudes aparentemente neutras escondem a ansiedade de quem carrega um trunfo perigoso. Ela não conta nada a ninguém, nem mesmo a Casper. Prefere saborear sozinha a sensação de poder que aquela informação lhe dá. Para Lucélia, não é apenas preconceito. É controle. É provocar caos. É sentir-se superior às pessoas ao redor. O momento escolhido para o bote. É um jantar aparentemente inocente. Zenilda vai até a casa da filha para conhecer melhor Viviane. Está animada, esperançosa, quer estreitar laços familiares. Na cozinha, comenta entre risos nervosos que Ferete está empolgado com o encontro. Acredita que o jantar pode representar um novo começo para todos. O clima parece leve, quase acolhedor. Até que Lucélia, sem qualquer pudor, solta sua frase venenosa. Do nada. Com voz calma e olhar provocador. Mas será que ele vai continuar tão animado quando descobrir que ela é uma mulher trans? O impacto é imediato. Zenilda fica sem ar, como se o chão desaparecesse sob seus pés. Atordoada, tenta processar a informação inédita. A mente corre para o pior cenário possível. Pálida, leva a mão ao peito e dispara sem pensar. Meu Deus, dessa vez o Ferete pula daquela janela. O comentário, carregado de desespero,
Revela o medo real das reações explosivas do marido. E do caos que pode se instalar dentro de casa. O clima, que já estava pesado, se torna insustentável. Lucélia, longe de recuar, escâncara todo o seu preconceito. Com ironia, questiona o motivo de tanto espanto. Lembra que Zenilda aceitou sem grandes conflitos o fato de a filha namorar outra mulher. Em seguida, cruza uma linha irreversível. Refere-se a Lorena de forma ofensiva. Usa termos pejorativos, carregados de ódio. O silêncio que se instala à mesa é tão violento quanto as palavras ditas. A frase cai como um tapa no rosto de todos os presentes. Meg não fica em silêncio. Visivelmente abalada, ela parte para cima da prima. As palavras saem duras, diretas, sem filtro. Acusa Lucélia de ser cruel, preconceituosa e de adorar se meter onde não foi chamada. A discussão ganha tom elevado. Acusações explodem. Verdades são jogadas na mesa sem cuidado. Para Meg, não se trata apenas de defender Viviane. É impor um limite claro. Há um comportamento que ela já vinha observando há tempos. As consequências para Lucélia são imediatas e públicas. João Rubens, morto de vergonha, interrompe qualquer tentativa da sobrinha de se justificar. Com o olhar carregado de decepção e a voz firme, ele a repreende duramente. Deixa claro que aquela atitude não será tolerada. Chega de falar besteira. Depois a gente vai ter uma conversa muito séria. A frase encerra o assunto diante de todos, mas deixa no ar a promessa de um acerto de contas longe dali. Casper tenta amenizar o clima. Aproxima-se de Zenilda com cuidado. Constrangido, pede desculpas pela sobrinha. Reconhece que a situação fugiu completamente do controle. Perdoe minha sobrinha, Zenilda, por favor. Ele tenta salvar o que ainda resta da harmonia entre as famílias. Zenilda, ainda em choque, mal consegue responder. Está dividida. De um lado, o medo das reações de Ferete. Do outro, a dor profunda de ver Viviane exposta daquela forma. Lucélia tenta se fazer de desentendida. Afirma que apenas falou a verdade. Diz que não teve intenção de ofender ninguém. Mas seu discurso não convence mais ninguém. O silêncio pesado que toma conta do ambiente é a prova do isolamento imediato da jovem. Pela primeira vez, Lucélia sente o peso real da desaprovação coletiva. Percebe que sua atitude pode ter consequências muito maiores do que imaginava. Nos momentos seguintes, o clima na galeria se torna ainda mais tenso. Olhares atravessados, conversas interrompidas, um desconforto constante. Nada volta a ser como antes. O segredo revelado por Lucélia começa a reverberar em silêncio. Cria rachaduras profundas nas relações familiares e abre espaço para conflitos cada vez mais difíceis de conter. O impacto da revelação continua se espalhando, como um incêndio silencioso. Zenilda deixa a casa da filha completamente desnorteada. Não consegue organizar os próprios pensamentos. No caminho de volta, ensaia 1000 discursos diferentes. Decide o que contar, o que esconder. O medo de provocar uma reação violenta diferente. Se mistura a culpa por não ter percebido antes o tamanho do preconceito que ainda ronda sua própria família. Na galeria de arte, o clima fica irrespirável. Viviane percebe rapidamente que algo mudou. Comentários atravessados. Silêncios longos demais. Olhares carregados de julgamento. Ela sente que foi colocada no centro de uma tempestade que não criou. Leonardo tenta protegê-la, mas também se vê dividido. Sente raiva de Lucélia e, ao mesmo tempo, teme o que Ferete pode fazer ao descobrir a verdade da pior forma possível. Meg assume uma postura firme, sem rodeios. Deixa claro que não aceitará nenhum tipo de preconceito, nem dentro de sua casa, nem na galeria. O recado é direto, irrevogável. Lucélia, agora isolada, passa a circular como uma presença incômoda. É tolerada apenas pelos laços familiares. Nada além disso. A postura dela muda. Por fora, tenta sustentar um ar de superioridade. O queixo erguido. O sorriso contido. Por dentro, algo começa a ruir. Ela percebe, ainda que relute em admitir, que talvez tenha ido longe demais. João Rubens cumpre a promessa. Chama a sobrinha para uma conversa séria. Em particular, é ainda mais duro. Deixa claro que atitudes como aquela não destroem apenas famílias, destroem reputações. Cada palavra atinge Lucélia em cheio.
Desperta um misto perigoso de revolta e medo. Pela primeira vez, ela entende que não está mais no controle da situação. Enquanto isso, Casper tenta reconstruir pontes. Mas logo percebe. Algumas feridas não cicatrizam rápido. O jantar que deveria aproximar as famílias se transforma num divisor de águas. Marca o início de uma nova fase. Conflitos, desconfianças, decisões difíceis. Sem perceber, Lucélia coloca em movimento uma engrenagem perigosa. O segredo de Viviane deixa de ser apenas algo íntimo. Passa a ameaçar explodir em várias frentes ao mesmo tempo. Enquanto isso, Raul começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Depois de um período devastador, marcado por abandono, vício e perdas sucessivas, surge uma fresta de esperança. O que parecia um caminho sem volta ganha novos contornos. Raul encontra acolhimento, cuidado e, acima de tudo, a chance real de recomeçar. A transformação não é rápida. É lenta, cheia de recaídas emocionais, mas profundamente simbólica. Desde o novo sumiço de Rogério, Raul mergulhou em um abismo pessoal. Convencido de que o pai havia sido assassinado, perdeu completamente o chão. O choque foi grande demais. Para alguém que já carregava conflitos antigos e uma relação frágil com a própria identidade. Incapaz de lidar com a dor. Rompeu com tudo. Deixou a casa. Cortou laços. Passou a vagar pelas ruas. Como um estranho para si mesmo. O vício em droga surgiu como fuga. Anestesia. E, ao mesmo tempo, sentença. Seus dias passaram a ser marcados pela fome. Pelo medo constante. E por escolhas cada vez mais autodestrutivas. O conforto antigo deu lugar ao asfalto frio. Noites mal dormidas. A convivência com pessoas tão perdidas quanto ele. Em vários momentos, Raul chegou ao limite. Flertou com o fundo do poço. Testou a própria sobrevivência. Ainda assim, algo dentro dele resistia. Silencioso, mas vivo. A situação do neto de Josefa começa a mudar. Quando ele decide ir até a chacrinha, em busca de Joelle. Sem notícias da jovem. Desde o roubo de seu celular, Raul segue até o bairro, carregado de ansiedade e uma esperança confusa. O trajeto é tenso. Ele sabe que aquele território guarda lembranças dolorosas e pessoas prontas para julgá-lo. Pelo estado em que se encontra, o ponto de virada acontece de forma inesperada e pública. Raul e Joelle acabam flagrados por Gerlu, enquanto se beijam na rua, num momento de descuido e emoção à flor da pele. A cuidadora observa a cena com tensão redobrada. O olhar se estreita. A mente trabalha rápido. Ela liga os pontos. O choque vem no instante seguinte. Gerlu se percebe. Raul é o pai da criança que Joelle espera. Joelle confirma a paternidade. Sem rodeios. Sem fuga. Gerlu se fica atônita. Dividida entre a razão e o coração. Num primeiro momento, a revolta fala mais alto. Ela não esconde. O passado de Raul pesa. A queda recente. O envolvimento com drogas. Tudo isso grita dentro dela como um alerta. Mas, após uma conversa dura, cheia de verdades difíceis de ouvir, Gerlu se chega a uma conclusão dolorosa. Afastá-lo pode ser ainda mais perigoso. Contra os próprios medos. Ela decide acolher Raul em sua casa. Impõe regras claras. Limites rígidos. Nada será fácil. Não é um gesto ingênuo. É instinto de proteção à família. Amparado pelas Marias das Graças. Gerluce, Joelle e Lígia. Raul inicia um processo delicado de recuperação. Os primeiros dias são duros. Crises de abstinência. Culpa. Vergonha. Ele se sente deslocado. Indigno daquele cuidado. Mas, pouco a pouco, começa a entender. Aquela pode ser sua última chance. O apoio das 3 mulheres é fundamental. É o que o mantém longe das drogas. E o ajuda a tentar reconstruir a própria dignidade. Enquanto luta para se manter firme, Raul enfrenta fantasmas do passado. O peso das escolhas erradas. A ausência do pai. O medo de não estar à altura. Da responsabilidade que se aproxima. Tudo isso consome. Mesmo assim, surgem pequenos avanços. Um dia sem recaída. Uma conversa sincera. Um pedido de desculpas. Cada gesto conta. Cada passo importa. Outro acontecimento decisivo sacode essa fase de reconstrução. O retorno de Rogério.
O reencontro entre pai e filho, porém, está longe de ser simples ou romântico. Em uma sequência tensa, Raul caminha pela chacrinha, quando um carro preto surge de repente. Desconfiado, fragilizado, ele é obrigado a entrar no veículo. Não sabe se enfrenta uma nova ameaça ou um acerto de contas final. Levado a um cativeiro, Raul vive momentos de puro pânico. O medo de morrer fala mais alto, até que a verdade venha à tona. No local, ele se depara com Rogério. Vivo. O encontro é carregado de choque, raiva contida, emoção reprimida. O abraço demora a acontecer. Antes vêm as cobranças, as lágrimas, as perguntas sem resposta. Rogério explica. Precisou desaparecer para sobreviver. O falso sequestro foi a única maneira de garantir sua segurança, sem levantar suspeitas. Ele pede absoluto sigilo ao filho. Deixa claro: qualquer deslize pode colocar tudo a perder. Raul tenta assimilar a revelação. Ainda abalado, sente alegria por reencontrar o pai, mas também mágoa por ter sido deixado para trás. O reencontro mexe profundamente com ele. Reacende sentimentos antigos. Abre novas feridas. Ao mesmo tempo, se torna um ponto de virada. Saber que o pai está vivo lhe dá forças para seguir adiante, mesmo sem poder contar a verdade a ninguém. O silêncio passa a ser mais um desafio em sua jornada de redenção. Raul segue entre a fragilidade e a esperança. Tenta se manter firme, reconstruir laços, assumir responsabilidades que antes evitava. Cada escolha pesa. Qualquer erro pode custar caro demais. O caminho é longo, instável, cheio de provações. Mas, pela primeira vez em muito tempo, existe luz no fim do túnel. Ainda distante, mas finalmente visível. A partir desse reencontro, a vida de Raul entra em uma fase decisiva. O impacto de saber que Rogério está vivo abala profundamente sua estrutura emocional e redefine seus próximos passos. Nos dias seguintes, Raul fica mais introspectivo. Carrega o peso do segredo e luta para não deixar que a revolta fale mais alto. A promessa de silêncio exigida pelo pai o mantém em constante tensão, especialmente dentro da casa de Gerluce, onde qualquer deslize pode levantar suspeitas. Mesmo abalado, as mudanças são visíveis. Ele passa a cumprir as regras impostas. Ajuda nas tarefas da casa. Evita as antigas companhias da rua. Gersi observa tudo com desconfiança, mas também com atenção. Aos poucos, percebe que Raul realmente está tentando mudar, mesmo travando batalhas internas silenciosas. Joelle se torna seu principal apoio emocional. É ela quem o incentiva a não desistir quando os dias parecem mais difíceis. A responsabilidade pela criança que está para nascer começa a pesar de forma concreta. Raul sente medo. Imagina o futuro. Questiona se será capaz de ser um pai diferente daquele que teve por tantos anos. As inseguranças o empurram para um novo caminho. Ele busca forças onde antes não buscava. Na disciplina. No trabalho honesto. No desejo real de provar que pode ser melhor. Em paralelo, Rogério continua observando o filho à distância. Acompanha cada passo com preocupação. Sabe que sua ausência ainda deixou feridas abertas, mas entende que o momento exige cautela. O pai faz novos contatos secretos e deixa claro: o perigo ainda não passou. A sensação de que algo maior está em curso se torna cada vez mais forte. A tensão aumenta quando Raul percebe que pessoas ligadas ao passado voltam a rondar a chacrinha. O medo de que descubram a verdade sobre Rogério o mantém em alerta constante. Mesmo assim, ele resiste à tentação de fugir. Decide enfrentar as consequências e proteger quem ama. Raul dá um passo simbólico e definitivo. Afasta-se de vez da vida nas ruas. Recusa uma oferta que poderia levá-lo de volta ao vício. E assume, diante de todos, que quer mudar. O gesto emociona Joelle e faz Gerluce baixar a guarda, ainda que discretamente. Raul entende que sua redenção não será rápida, nem fácil, mas será possível. Entre recaídas evitadas, segredos perigosos e laços sendo reconstruídos, ele segue firme, disposto a enfrentar o passado e encarar o futuro. O que vem a seguir coloca à prova cada escolha feita até aqui. Abre caminho para novos conflitos, revelações e decisões capazes de mudar tudo. Rogério volta a movimentar a trama.
de forma explosiva. Dado como morto. Ele surge decidido a colocar Ferete e Arminda contra a parede. No entanto, quando tudo parece caminhar para um acerto de contas definitivo, uma nova armação do vilão provoca um duro golpe. Rogério é obrigado a frear seus planos. No último instante. Durante o período fora de circulação. Ele reúne provas. Ouve relatos de moradores da chacrinha. Segue pistas que apontam para um esquema muito maior do que imaginava. Cada passo é calculado. Cada movimento, cuidadoso. Rogério sabe que qualquer deslize pode custar não apenas sua vingança, mas a própria vida. Seu retorno acontece de forma estratégica. Em um encontro tenso com Cláudia, ele revela que o plano já está em curso. Sem rodeios, explica. A ideia é invadir a chamada Casa de Farinha, o local onde Ferete mantém a produção clandestina de medicamentos falsificados. Remédios que depois são distribuídos pela fundação, como se fossem doações legítimas. Rogério deixa claro que não se trata apenas de expor Ferete publicamente. O objetivo é desmontar toda a engrenagem criminosa. Lavagem de dinheiro, falsificação de medicamentos, manipulação de pessoas carentes. Arminda, segundo ele, tem participação ativa no esquema. Seja financiando, seja ajudando a despistar investigações. Cláudia fica apreensiva com a ousadia do plano, mas também impressionada com o nível de detalhes reunidos. Rogério mostra fotos, registros de transporte, anotações minuciosas e até depoimentos que ligam diretamente Ferete à Casa de Farinha. Tudo parece pronto para a queda definitiva do vilão. Mas, no instante em que o plano começa a avançar, uma notícia muda completamente o cenário. Quase ao mesmo tempo em que Rogério se prepara para agir, Zé Maria é preso de forma injusta. A acusação: falsificação de receitas médicas. A prisão cai como uma bomba. Rogério entende na mesma hora. É mais uma jogada suja de Ferete. Zé Maria havia descoberto a verdade. Os medicamentos distribuídos pela fundação não tinham eficácia alguma. Pior, podiam colocar vidas em risco. Decidido a denunciar o esquema, o médico se torna uma ameaça direta aos planos do empresário. Para neutralizá-lo, Ferete não hesita. Fabrica provas, manipula informações e coloca Zé Maria atrás das grades. Ao saber da prisão, Rogério entra em conflito. De um lado, a chance real de desmascarar Ferete, com provas robustas. Do outro, o risco de que o vilão use a acusação para se vitimizar, alegar conspiração, dizer que tudo não passa de um ataque orquestrado por pessoas desonestas. Rogério percebe o perigo. Se agir naquele momento, Ferete pode escapar mais uma vez, distorcer os fatos, transformar a prisão do médico em cortina de fumaça. O ex-morto então toma uma decisão difícil: adiar a denúncia, rever toda a estratégia. Enquanto Rogério recalcula os próximos passos, Ferete se sente momentaneamente vitorioso, convicto de que eliminou um inimigo importante. Ele exibe falsa tranquilidade. Passa a agir com ainda mais arrogância. Arminda, porém, não compartilha da mesma segurança. Ela demonstra inquietação. Desconfia de que Rogério continua vivo, observando tudo à distância. Em conversas tensas, Arminda alerta Ferete. A prisão de Zé Maria pode não ser suficiente para enterrar as denúncias. Ela insiste. Alguém como Rogério não desistiria tão facilmente. Ferete minimiza os riscos. Acredita que controla a situação. Do outro lado, Rogério acompanha cada movimento do casal. Observa. Recolhe novas informações. Espera o momento exato de agir. Ele sabe que a queda de Ferete e Arminda precisa ser cirúrgica. Sem brechas. Sem espaço para fuga ou manipulação. Os próximos capítulos prometem tensão crescente, jogos de poder, decisões capazes de mudar o rumo da história. Rogério, mais vivo do que nunca, segue adiando o confronto direto. Ele prepara, em silêncio, o golpe mais devastador de todos. A situação se torna ainda mais delicada quando Rogério percebe que o tempo começa a jogar contra ele. Mesmo escondido, a pressão aumenta. Ferete, acreditando ter neutralizado todas as ameaças, amplia suas ações criminosas. Sem o menor pudor, a fundação segue distribuindo
medicamentos falsificados. Enquanto isso, o empresário posa de benfeitor, diante da imprensa, de aliados influentes, e de uma sociedade que ainda não enxerga a engrenagem criminosa prestes a ruir. Rogério entende. Ferretti está se sentindo intocável. E, paradoxalmente, essa será sua maior fraqueza. Ao lado de Cláudia, ele decide mudar o eixo da estratégia. Em vez de atacar diretamente a casa de farinha, o foco passa a ser outro. O dinheiro. O encadeamento financeiro do esquema. Documentos começam a surgir. Transferências suspeitas são rastreadas. Empresas de fachada aparecem. E, pouco a pouco, nomes poderosos surgem ligados à engrenagem criminosa. Enquanto isso, Arminda entra em estado de paranoia. A vilã passa a desconfiar de todos. Funcionários, aliados antigos, e até de Ferretti. Pequenos detalhes se tornam ameaças. Um olhar atravessado. Uma conversa interrompida. Um telefone que para de tocar. Tudo é motivo para perder o controle. O medo de ser abandonada, como o bode expiatório, cresce a cada dia. Do outro lado, Ferretti segue confiante demais para perceber o cerco se fechando. Convencido de que destruiu a reputação de Zé Maria, ele usa a prisão do médico como prova de sua própria inocência. Para Ferretti, qualquer denúncia contra a fundação é fruto de má-fé, de conspiração, de interesses escusos. Essa postura soberba cobra seu preço. Seguro demais de si, o empresário comete erros graves. Assina documentos, autoriza operações, valida transações que passam a ligá-lo diretamente ao esquema criminoso. Rogério acompanha tudo à distância. Música. Observa. Anota. Espera. Ele sabe que uma ação precipitada pode colocar tudo a perder. Ao mesmo tempo, a situação de Zé Maria na prisão se agrava. O tempo passa. A injustiça pesa. E a urgência do plano aumenta. O ex-morto trabalha em silêncio para limpar o nome do médico. Reúne provas. Desmonta a acusação forjada. Costura informações que, juntas, revelam a fraude. Paralelamente, boatos começam a circular pela chacrinha. Pessoas antes silenciadas ganham coragem para falar. Relatos surgem. Reações adversas aos remédios. Documentos falsos. Ameaças veladas. O clima em torno da fundação muda. A desconfiança se espalha. O verniz de benevolência começa a rachar. Nos bastidores, Rogério deixa claro: o golpe final não será apenas uma denúncia. Será uma exposição pública, capaz de destruir Ferretti e Arminda. Moral, financeira e socialmente. Ele sabe. Quando reaparecer de vez, não haverá espaço para versões alternativas, nem para novas armações. A reta final desse arco ganha contornos ainda mais tensos. Quando Rogério percebe que o cerco já está montado, mas também entende: qualquer passo em falso pode colocar tudo a perder. Escondido, ele recebe uma informação preocupante. Ferretti começa a desconfiar de vazamentos internos. O jogo entra em sua fase mais perigosa. Ferretti muda de postura. O vilão passa a pressionar funcionários. Exige lealdade absoluta. Testa limites. E elimina qualquer elo que considere frágil. O movimento é brusco e perigoso. Um alerta se acende. O tempo está se esgotando. Arminda, por sua vez, para de disfarçar. Música. O medo assume o controle. A vilã começa a agir por conta própria. Move bens. Reorganiza contas. Cria planos de fuga. Sem o conhecimento do parceiro. Esse comportamento abre fissuras profundas na aliança dos dois. Desconfiança. Silêncios longos. Decisões tomadas às escondidas. Rogério observa tudo com atenção cirúrgica. Para ele, é a confirmação de uma certeza. O império criminoso está rachando por dentro. Nos bastidores, novas provas chegam às suas mãos. Registros bancários. Movimentações suspeitas. Conexões diretas entre a fundação, contas ocultas e empresas de fachada. Música. Cada documento reforça a convicção. O golpe precisa ser final. Certeiro. Sem espaço para reação. Ao mesmo tempo,
A situação de Zé Maria continua sendo usada por Ferretti como instrumento de chantagem moral. O médico preso vira escudo, cortina de fumaça e ameaça velada. A revolta cresce entre aqueles que acompanham tudo de perto. Cláudia, então, traz um alerta grave. Rumores começam a circular. Pessoas ligadas ao passado de Rogério afirmam ter visto alguém muito parecido com ele, rondando lugares estratégicos. A lenda do ex-morto começa a ganhar corpo. Isso obriga Rogério a encarar uma decisão difícil: continuar nas sombras ou acelerar a última etapa do plano. Ferretti sente o clima mudar e reage da pior forma possível, com arrogância e violência. Convencido de que ainda controla o jogo, ele passa a agir por impulso. Pressiona demais, ameaça demais, erra demais. Sem perceber, cria novas provas contra si mesmo. Arminda observa tudo com crescente desespero. Ela entende, tarde demais, que a blindagem que acreditava ter está ruindo. O controle escapa. A parceria desmorona. E o medo passa a ditar escolhas. Rogério chega, então, a um ponto sem retorno. Tudo está alinhado. Provas reunidas. Aliados posicionados. Inimigos expostos. A sensação é clara. O próximo movimento não colocará apenas Ferretti e Arminda contra a parede. Ele redefinirá alianças, destinos e o equilíbrio de forças. Em 3 graças. Os próximos capítulos avançam sob um clima de explosão iminente. O passado retorna para cobrar seu preço. E Rogério se prepara para sair definitivamente da escuridão. Ele sabe, quando isso acontecer, nada ficará como antes.